Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Hoje é sabadão, sai um pouquinho atrasado, né? Tem um pouquinho de paciência, né? Alguns desgostos que aconteceram aí, mas deixa pra lá. Vamos entender o que tá rolando? Bora simplesmente ver, né, o que tá simplesmente acontecendo com um país vizinho aqui, a Bolívia, que ela tem que escolher entre a direita ou a direita. Olha isso, Bolívia vai às urnas para eleger novo presidente e a direita voltará ao poder depois de 20 anos da esquerda destruindo a Bolívia, né? Depois de 20 anos a esquerda sangrando, o trabalhador, o pagador de impostos, vem, né, a promessa aí, né, de um discurso de direita na Bolívia. Matéria do Infomoney também. A Bolívia escolhe hoje novo presidente entre dois candidatos pró-mercado, né? Pró-mercado que eles dizem aqui de direita. São candidatos que realmente rechaçam esse discurso da estatização da galera da esquerda aí, né? Ignora esse discurso da galera da esquerda e fala que o livre mercado é a melhor forma, né, de aplicar, né, o crescimento do país. Nesse domingo, os bolivianos votam para decidir entre o senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, ambos com propostas pró-negócio para enfrentar a crise econômica do país. Após 2 décadas de governo socialista, a eleição marca uma possível mudança na política bolivariana. A América do Sul está passando uma fase de ouro. Poucos países, né, conseguem se livrar desse câncer. E a Bolívia está conseguindo. O Brasil conseguiu e deixou voltar. Talvez seja a hora, né, de dar uma guinada aqui na América do Sul. A América do Sul começa a ter novos olhos, né, uma nova visão, né, de mundo para corrigir os erros que foram feitos no passado. Os dois candidatos prometem conter gastos públicos, eliminar subsídio aos combustíveis, atrair investimentos estrangeiros e melhorar as relações com os Estados Unidos. A posse do vencedor está prevista para 8 de novembro. O que entra aqui, né, de interessante que a gente precisa discutir? Teve a reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Por anos, por mais de 20 anos, era um país, né, que simplesmente a Bolívia não queria desconto, né, discurso, não queria relações nenhuma com os Estados Unidos, né, não queria nada disso. Bolívia, que era famosa o quê? Pelo tráfico, né, assim como a Colômbia, assim como o Brasil é agora, assim como a Venezuela é, ou seja, a América, desde a América Central, a América do Sul, só era famosa pela violência, somente pela violência, somente pelo caos. E agora ela começa a pegar alguns países que estão mudando a regra do jogo. Então, quando você pega, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, você vê que eles não estão mais, né, na UPA, no socorro. São países que têm baixo índice de criminalidade, às vezes até mais baixo do que muitos países, né? Muitos países aí que se dizem desenvolvidos. São países que têm um nível de liberdade econômica gigantesco. Hoje, por exemplo, o nível de liberdade econômica do Uruguai e Paraguai é equiparado ao nível de liberdades dos Estados Unidos. Então, assim, começa a ter uma mudança no jogo desses países. Por exemplo, o Uruguai agora, embora tenha sido eleito um governo de esquerda, ele só foi eleito porque ele sabe que ele não pode fazer modificações. E há mais de 30 anos, essas mudanças entre direita e esquerda não fazem mudança no sistema do país, dando segurança jurídica. E agora a Bolívia, né, entra também nessa linha aí dos países que vão deixar essas coisas de esquerda para trás. Só que aqui no Brasil a coisa está caótica, né? Tá caótica. E aí agora tem muita gente receiosa de que a coisa desande ainda mais. Olha essa matéria aqui e aí você vai assustar. A ala do PL já admite apoiar aliado de Lula no Rio. Quem apoia o aliado do Lula, apoia o Lula também. Faz o L também. Então, o que acontece? Hoje eles estão vendendo a ideia de que a esquerda está mais forte, que o Lula está ganhando o apelo popular. Até porque o Lula
ele vai colocar uma série, mas uma série de faz-me rir, né, com o dinheiro dos outros, né? Vai passar chapéu vai passar chapéu dos outros para pegar dinheiro, né? O que acontece? Vai colocar aí o projeto aí dos 5 mil de isenção, vai dar gás de graça, vai dar passagem de graça, mas nada que o Estado te dá de graça é verdadeiramente de graça, né? Uma ala do PL de Jair Bolsonaro já admite nos bastidores apoiar a candidatura do prefeito Eduardo Paes, do PSD, aliado de Lula ao governo no Rio de Janeiro em 2026. Isso aí já aconteceu na eleição municipal, então a gente não vai ver nada diferente, tá? A gente viu um monte de deputado aí que foi eleito, senador, até político, né? Até pastor, né? Até pastor aí a gente viu no foco aí do Eduardo Paes. A avaliação dessa ala do PL é que o prefeito da capital fluminense seria hoje o franco favorito na disputa, sobretudo porque Bolsonaro ainda não decidiu o candidato no Rio. E aí essa turma quer o quê? Quer quem tá com quem vence, é fisiologista, é centrão. Se elegeu como direita, mas na verdade é um belo de um centrão. O que tiver ganhando eu vou ficar. É melhor ir com quem vai ganhar, disse à coluna um deputado da ala bolsonarista. Revela o nome, pelo amor de Deus. Quem é esse deputado da ala bolsonarista que disse isso, né? A coluna apurou que a ideia de apoiar o Paes conta com a simpatia do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Oficialmente, entretanto, o cacique partidário não comenta, mas o Costa Neto, né, que é o cacique do único partido de direita do Brasil, apoia, né, um aliado do Lula. Nossa, que bonito, né? Então, assim, o Brasil tá indo mal, mas pensa num país que tá indo mal, né, com essa situação. Mas vamos lá. Governo Trump anuncia aposentadoria de comandante que questionou operação perto da Venezuela. Então, ficou confirmado agora que foi um pedido de aposentadoria, né, do Olsen lá, né, do almirante, que foi destinado, né, para fazer as operações da Venezuela, mas acabou questionando as ações que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos lá na região. E a gente comentou com vocês isso aqui no primeiro editorial. O almirante Alvin Olsen deixará o Comando Sul dos Estados Unidos após menos de um ano no cargo. A aposentadoria repentina levanta suspeitas sobre operações no Caribe. O secretário de Guerra americano, Pete Hegseth, informou nesta quinta que o almirante Alvin Olsen, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, que realizava as operações militares no Caribe, perto da Venezuela, vai se aposentar no final do ano. Mas ele vem adiantando, né, a aposentadoria dele. Ele poderia permanecer ainda. Só que o que se diz é que ele vem questionando os métodos e questionando as ações dos Estados Unidos que estão sendo adotadas no Caribe. Isso não agradou nem um pouquinho o Donald Trump. Ele havia sido nomeado em novembro do ano passado como substituto da comandante Laura Richardson. Em nome do Departamento de Guerra, expressamos nossa mais profunda gratidão ao almirante Alvin Olsen por seus mais de 37 anos de distinto serviço à nossa nação, pois ele planeja se aposentar no final do ano, disse o Hegseth no X. Porém, né, foi muita gente falando que ele era um democrata apoiador da Kamala Harris, tá? Apoiador da Kamala Harris e por causa disso, né, ele foi excluído porque ele, né, não queria tomar medidas contra o Maduro. Vamos lá, pessoal. Matéria aqui do Correio Brasiliense, né? Olha só, Laura Bolsonaro faz 15 anos e Michele desabafa. Não celebramos como queríamos. Eu não sei como que essa foto não deu dor de cabeça para Michele, né? E como que já não entraram com uma ação por causa dessa foto aqui. E na verdade eu nem sei se essa foto é uma foto atual do aniversário que realmente aconteceu. Foi feito um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para que o Bolsonaro pudesse comemorar o aniversário de 15 anos em casa, com figuras, né, que são do círculo de oração do Bolsonaro. Porém,
né? Porém, não foi da forma que a Michelle queria, né? Bolsonaro preso, em prisão domiciliar, perseguido. Hoje você completa 15 anos, uma data tão especial, um verdadeiro divisor de águas na vida de um adolescente. Você foi planejada e muito desejada. Era para nascer no dia 22 de outubro, o mesmo dia da sua cunhada, Fernanda, mas no dia 17 as contrações começaram. Lembro que fui rapidinho comprar chocolates para a equipe, porque você nasceria no dia do médico, e assim aconteceu. Parabéns a todos os médicos, esses verdadeiros anjos na terra, que se dedicam com tanto amor e vocação. É um agradecimento especial à equipe do Dr. Silvio Fernandes, que em 2010 trouxe ao mundo com tanto carinho, né? Mas, infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar. Mas seguimos firmes, confiando em Deus e que tudo vê, tudo sabe e que é justo em todas as suas obras. Que dor no meu coração ver você tão exposta, passando por uma situação que nenhuma filha deveria viver. Ter a alegria tirada do seu rosto. Hoje, oro para que você, filha, tenha entendimento de que a nossa verdadeira alegria vem do nosso Senhor amado. E ainda assim, quero que saiba, você é forte, é luz, é um presente de Deus que me enche de orgulho. E o lalá do papai, a Leide da mana Lelê e o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo. Você é profundamente amada por toda a sua família, né? Vamos lá, pessoal. Matéria agora, né? Sobre o Congresso do Peru, né? A gente acabou de mostrar para vocês que a Bolívia já está passando por um momento de turbulência para derrubar a esquerda. Hoje será eleito um candidato de direita. São 2 candidatos de direita que foram ao segundo turno. A esquerda foi totalmente rechaçada pela Bolívia. Agora, né, porque lá teve eleição. E na eleição não foi roubada igual a do Maduro. Agora, lá no Peru, tiveram o impeachment da Dina Boluarte. Depois que o ex-presidente do Peru, o esquerdista, tentou dar um golpe de Estado. Ele foi empichado. A vice-presidente assumiu, foi empichada também. Colocaram um interino no lugar, né? E agora o novo presidente interino do Peru também vai tomar impeachment. A falta de estabilidade política no Peru alcançou um novo clímax nessa semana. Logo que o Congresso da República, só depois de 6 dias de ter destituído a presidente Dina Boluarte, inicia um processo para destituir o seu sucessor interino, que é o José Heri, né? O que acontece aqui? A geração Z saiu às ruas, né? E começou a fazer pressão, teve um morto já, vários presos, e eles estão fazendo toda a pressão para que ele seja destituído, tenha novas eleições, e aí a esquerda vai ser eliminada do mapa totalmente. Também no Peru. Geri, de 38 anos, jurou como o 8º presidente do país em menos de uma década, o passado de 10 de outubro, né? No 10 de outubro passado, depois da votação que declarou a incapacidade moral permanente de Dina Boluarte em meio de uma onda de inseguridade, né? E na cidadania. Ou seja, lá a violência, a corrupção tomou conta do Peru. E por causa disso, né, o país está passando por toda estabilidade, o país está tentando se livrar da esquerda, já teve mortos, manifestações, e o jogo lá no Peru está ficando tenso também. O Donald Trump aposta na mudança também no Peru. E aí é por isso que o Brasil está meio que ficando para trás, né, sendo jogado para o lado, né, porque o Trump viu que terão muitos países aqui para serem aliados dos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. Essa aqui foi da boa. A gente já falou sobre isso aqui com vocês. O Trump, ele fez um textão lá na Truth Social, que é a plataforma dele, né, a rede social dele, dizendo que o Petro, que é o presidente da Colômbia, é um líder do narcotráfico, ou seja, um narcotraficante assim como o Maduro. Ou seja, o canhão que estava apontado para o Maduro, agora passa a ser apontado para o Petro também. E aí fica claro e evidente
que não é à toa que o Donald Trump mandou uma operação de guerra gigantesca para a América aqui, porque ele sabe que ele vai pegar o Maduro, e pegando o Maduro, gente como o Petro vai querer revidar, porque o próximo são eles, e o Donald Trump já está preparado para isso. A escalada verbal entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, alcançou um novo ponto, né, agora, né, álgido, um pico, né, um novo pico, com uma publicação neste domingo na sua rede social Truth Social, né, o mandatário republicano acusou o Petro de ser um líder do narcotráfico que incentiva a produção massiva de drogas, tanto em campos grandes como em pequenos, por toda a Colômbia, e ameaça com retirar todos os pagamentos de subsídio ao país. Ou seja, o Donald Trump mirou agora no Petro. A reação entre ambos os líderes se voltou a atenção ao limite, né, desde a semana passada, quando Trump ordenou, em uma operação militar extrajudicial, bombardear um submarino de pouca profundidade nas águas do Mar do Caribe, que supostamente, né, transportava um carregamento de droga. O republicano assegurou que se tratava de uma narcolancha procedente da Venezuela, onde declarou, né, a guerra dos chefes contra os chefes do narcotráfico. Porém, Petro suspeita que o ataque se produziu em águas colombianas e que o seu submarino estava tripulado por cidadãos, né, desse país, ou seja, colombianos. E foi feito e de fato um dos sobreviventes do ataque do exército estadunidense é colombiano, o outro equatoriano. A gente precisa entender que é uma rede, né, sustentada não só por um país, vários países. É uma rede, né, que é sustentada aí por vários países, né, que justificam aí, né, essa ação do narcotráfico. E esses países, todos eles, são, sem sombra de dúvidas, né, sustentados por essa rede. O El Pollo Carvajal acabou de dar com a língua nos dentes agora, citando um monte de presidentes, e um dos principais foi o próprio Petro, da Colômbia. Pessoal, o Jeffrey Chikine fez uma publicação aqui, foi em um podcast de esquerda, né, e falou sobre as ações que foram tomadas contra o Bolsonaro. Acompanhe aqui comigo. Aquela faixa que passa lá dia 1º de janeiro é mero simbolismo. Você passar o seu poder é quando você entrega as Forças Armadas. Ou seja, 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro não tinha as Forças Armadas. No 8 de janeiro, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica eram do Lula. O comandante do GSI era o G. Dias. E aquelas pessoas naquela praça, elas têm o direito de querer o que elas quiserem. A partir do momento que elas iniciam o ato de execução, elas vão responder pelos crimes. Então quem pichou muro vai responder por pichar muro. Quem quebrou vidro vai... Por quê? Porque as condutas não tinham potencialidade de depor o governo. Mas tinham potencialidade de criar o caos para que se permitisse uma deposição do governo. Mas quem ia depor? Se as Forças Armadas não... Quem ia depor? Veja, quem ia depor? Quem assumiu o governo se as Forças Armadas eram do Lula? Isso que eu estou falando. Existe uma guerra de narrativas aqui. Houve uma manipulação houve uma manipulação da imprensa tradicional. Houve uma manipulação da opinião pública. E as pessoas estão acreditando que gente de camisa verde e amarela querendo algo é crime. Isso não é. Veja, como depor um governo constituído, que já tomou posse e que todas as forças são do Lula. Desculpa, mas quando você conhece o cenário penal, é uma infantilidade tão grande. Mas então tá todo mundo errado aí nessa parada? Tá todo mundo errado. Os presos são por isso da anistia. Quem deu o golpe foi quem acusou essas pessoas. E aí você fala em opinião pública, mas a opinião pública é contra a anistia, majoritariamente. As pesquisas indicam Quais isso. pesquisas? Eu tenho aqui duas pesquisas, uma do Datafolha... Para você ver como a imprensa tradicional tá fazendo efeito. Uma do Datafolha de setembro, 47 a 35. Mas Datafolha, meu Deus do céu. E outra da Quest de outubro. Mas isso não me surpreende. 2 institutos reconhecidos. Mas isso não me surpreende, porque a CNN, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão nunca me chamaram para explicar isso que eu estou explicando para você. Não tem como. É uma guerra inglória. Todos os dias a Globo News, o Globo, a Folha de São Paulo, todos os dias os veículos tradicionais de comunicação alimentam informações de que houve tentativa de golpe. É óbvio que vai haver esse reflexo na opinião pública.
Nunca fui chamado para explicar o que é a farsa da trama golpista. Por isso eu te agradeço. Mas ninguém pode falar isso por aí? É só você? Como muitas pessoas têm um inimigo em comum, vê no Bolsonaro, no bolsonarismo, um inimigo político, estão fechando aos olhos a ilegalidades gritantes que estão sendo praticadas pelo Poder Judiciário. Só que um dia esse vento vai virar. Eu lembro que eu fui chamado de petista. Mas o Bolsonaro não tem culpa nisso também? Ele de ter conseguido essa antipatia toda, toda essa fatia? Não, ele pode ter conseguido uma antipatia. Veja, ele não fez pix para a imprensa tradicional. Não, ele teve um comportamento na pandemia que deixou muito a desejar para muita gente, não, né? Ele é ser humano. Ah, meu irmão, discute com um petista, né? Enche o saco, né? Vídeo chato. Vamos lá. Matéria do The Telegraph, né? The Telegraph. Michael Deacon, quem fez a publicação, o Hamas está matando palestinos. Sem surpresa, a esquerda não parece se importar, porque a briga da Be Kind não está marchando contra o grupo terrorista após a execução a sangue frio dos seus próprios civis. O que aconteceu? Israel acabou de acusar que o grupo Hamas simplesmente não cumpriu nada, né, pontos importantíssimos do acordo, e voltou a bombardear, ou seja, o cessar-fogo se encerrou. E agora Israel volta a bombardear porque o Hamas não cumpriu. E agora, sabe qual que é a parte boa desse negócio? O Hamas já não tem mais os reféns para usar como escudo. Agora Israel vai chegar com tudo contra todos os membros do Hamas. Agora o jogo começa a ficar diferente. Israel afirma que o grupo terrorista Hamas violou o cessar-fogo e diz que responderá aos ataques, né? As forças de defesa de Israel afirmaram que o grupo terrorista Hamas atirou um míssil anti-ataque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza, ou seja, tropas que ainda estavam lá foram atacadas. De acordo com o texto enviado via Telegram neste domingo, em resposta às forças israelenses iniciaram ataques na região para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares utilizados para atividades terroristas. Essas ações terroristas constituem uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo e a IDF responderá com firmeza, é o que menciona aqui a mensagem. Vocês estão sabendo, né, que rolou um monte de vídeo aí dessa turma, né, do Hamas sacrificando as pessoas em praça pública, atirando na cabeça delas em praça pública, né? Matéria do G1 fazendo a cobertura aqui dos ataques que foram retomados por Israel. Acompanhe. Órgãos de imprensa de Israel informaram, né, a gente sai agora de Paris, vai lá para a faixa de Gaza, que as forças de defesa do país fizeram uma série de ataques aéreos em Gaza após terroristas atirarem contra integrantes das Forças Armadas israelenses em Rafah, no sul do território. O episódio representaria uma violação ao cessar-fogo estabelecido entre Israel e o Hamas. Agora há pouco, o exército de Israel informou que sofreu múltiplos ataques de militantes do Hamas na chamada linha amarela, onde as tropas militares passaram a se posicionar depois da negociação do cessar-fogo. Segundo o comunicado, o exército israelense foi alvo de uma granada lançada por foguete e de tiros de franco-atiradores. De acordo com o jornal Times of Israel, na sexta-feira, terroristas saíram de um túnel na área de Rafah e atiraram contra as tropas israelenses. Oficialmente não houve feridos. Isso acontece em meio às acusações dos dois lados de que o governo de Israel e o Hamas têm violado o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que tem como objetivo encerrar a guerra na região. Pois é, né? Que coisa. A esquerda hoje está em festa, né? Porque volta a guerra. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em grupos terroristas, né, a gente tapa os olhos para o que acontece aí no Brasil. Você viu esse caso aqui? Cozinheira que se negou a envenenar policiais militares é morta a tiros e facadas no interior do Ceará. O Ceará está numa situação, assim, caótica, uma situação gravíssima, é algo sem precedentes. Olha o que aconteceu aqui. Uma mulher identificada como Antônia Leone, conhecida como Bira, foi encontrada morta com marcas de faca e tiros dentro da própria residência no município de Saboeiro, no Ceará. O caso foi registrado nesse sábado, dia 18. Conforme o relatório policial do caso, a mulher era conhecida por colaborar com a polícia militar e trabalhou como cozinheira do destacamento policial da região.
E aí o que eles fizeram? Pediram, né? Pediram que ela colocasse veneno para os policiais, porque ela trabalhava para os policiais, e ela se recusou. E aí ela foi morta dentro de casa. Mas não dá para dizer que é um grupo terrorista, segundo o atual governo aí do Brasil, né? Não dá para dizer, infelizmente. Vamos lá. Isso aqui é polêmico, e aí eu queria saber a sua opinião, se você concorda ou se concorda com isso aqui. Eu acho que é algo interessante e de controle ao mesmo tempo, né? Somente quem comprovar ter competências verificadas poderá abordar assuntos como medicina. É justo, né? Tem um monte de gente aí que fica dando palpite, mas se o assunto é medicina, se não for médico, não pode falar sobre medicina. Direito, finanças, educação e saúde. Só quem for formado, doutrinado pelo regime é que vai poder ter rede social. Você viu como eles apresentam como algo interessante? Não, mas é óbvio, só um médico que pode falar. Saúde, só quem é da área da saúde que pode falar. Ok. Mas e finanças, educação política? Eu vejo, é claro, né, a China é uma ditadura, todo mundo sabe disso. É uma forma a mais de controle e de controlar as redes sociais como um todo. Quem não respeitar as regras corre risco de suspensão ou fechamento da conta, além de multas de até 100 mil yuans, cerca de 13 mil euros. Ou seja, se você tem uma conta, se você tem um perfil, e aí você fala algo desse perfil, né, você pode tomar uma multa que vai equivaler o quê? Quase 70 mil reais, quase 100 mil reais. Quem é que vai ter coragem de falar coisas nas redes sociais, né? Se a moda pega. Pessoal, isso aqui é o que eu falei para vocês do Gustavo Petro, né? Que o Trump, eu já li para vocês, que o Trump falou que vai, né, impedi-lo de receber pagamentos e que aqui ele falou assim de uma forma escancarada, né? O presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do tráfico ilegal de drogas, tá? É isso que ele falou aqui, né? Que é um líder do tráfico ilegal de drogas. E aí vem a matéria de opinião aqui, ó. O Maduro e Petro na mira da CIA e da DEA. Como a gente sabe, o Donald Trump já designou a CIA para fazer o trabalho na região, né? Ou seja, trabalhos inclusive letais, autorizado a meter bala. A reunião da DEA em Bogotá não foi um gesto de cortesia, foi um recordatório, uma lembrança do poder. Ocorreu em um bunker da fiscalização sem a presença do inquilinato da casa de Nariño, ou seja, o Petro, né? Sem a presença do Petro. Hoje a Colômbia ostenta um triste recorde. É o primeiro produtor de drogas do mundo, com mais de 300 mil hectares de coca cultivada. Um país que não combate o narcotráfico nem os grupos narcoterroristas e que a mudança se havia convertido num grande uma cumplicidade logística e política da narcoditadura de Nicolás Maduro. A mensagem é em dobro e contundente. Disseram a Petro que a sua política de complacência com Maduro tem um custo e sua retórica anti-imperialista não vai deter a máquina de inteligência norte-americana e nem a Maduro, vai deixar claro que o tempo e a impunidade estão se acabando, tá, pessoal? E é isso, tá? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês, tá? Um grande abraço e até o próximo editorial.